Boa noite, 8 horas, pessoal entrando. Só terminando de ver a luz aqui, cada vez que eu faço é uma luz diferente. Vamos lá. Tá. E aí, gente, beleza? Estamos chegando já nessa reta final pro Natal, né? O pessoal tá animado? Vamos ver. Correria hoje, mas consegui chegar em casa com mais calma, poder preparar, deixar aqui as coisas organizadas para nossa live. Ai, gente, isso aqui hoje tá meio bambo, mas tudo bem. Então, quando o pessoal ainda tá chegando, vocês já viram aí a novidade, o Dr. Roberto Franklin me convidou para fazer uma live com ele na segunda-feira. Nossa intenção é conversar um pouquinho sobre os temperamentos. Pessoal que costuma segui-lo ainda está entrando nessa vibe de entender o que são os temperamentos, e a gente vai bater um papo, né? E eu achei bem interessante conversar com um pediatra, né? Que coisa bacana, os pediatras procurarem entender essa questão do temperamento até para poder lidar melhor com os pais, né, orientar os pais também e lidar melhor com os seus pequeninos pacientes, não é? Essa ideia aí bem bacana. Muito bem, gente, nós na quinta-feira passada, a gente começou a conversar aí sobre a questão da autoridade, né? A gente sabe que eu venho conversando com vocês que os temperamentos são uma ferramenta aí na educação dos filhos para dar uma orientação, para que a gente possa conhecer melhor os nossos filhos, para poder traçar as melhores estratégias. Os temperamentos funcionam como um mapa, né? Eles não são a rota. Eu tenho um mapa ali aberto diante de mim e naquele mapa eu consigo ver, né, onde estão as montanhas, os lagos, as depressões, os buracos. E aí, de acordo com esse mapa, eu, enquanto mãe, vou definir ali a melhor rota. Mas eu também já conversei com vocês que não adianta nada a gente saber, né? Lógico que adianta também, né, gente? A Adriana gosta de um exagerozinho. Mas a gente sabe a rota, conhece ali bem, mas e para chegar? E o veículo que vai carregar a gente até esse processo de chegada à felicidade dos nossos filhos, né? Esse veículo eu chamo de autoridade, né? Esse veículo que tem que estar bem forte, né? Um veículo parrudo, amplo, para que ele possa caber todos os nossos filhos. E mamãe entrou! Todos os nossos filhos, para que a gente possa conduzi-los. Então, sem esse veículo robusto, forte, fica difícil, né? A gente carregar nas costas é complicado, mais fácil carregar num veículo grandão, fortão, que é a nossa autoridade. Então a gente conversou um pouquinho sobre o que é a autoridade na semana passada. A Dorita também aqui, gente. Hoje eu tô com muito prestígio, caramba! Então a gente conversou semana passada o que é autoridade. Autoridade é justamente isso, é um prestígio que a gente adquire, né, para que a gente possa definir aí, garantir que as ordens dadas sejam cumpridas. E a gente só consegue, né, ter esse prestígio se a gente se coloca, de fato, na posição real que nós temos em relação aos nossos filhos. Que é o quê? É uma posição o quê? Superior. Nós somos superiores aos nossos filhos, né? Nós sabemos mais do que eles, nós já entendemos a vida, nós temos, né, muito mais capacidade de fazer boas escolhas do que os nossos filhos. Então, a gente deve se posicionar realmente como, né, acima deles, para que a gente possa orientá-los. E a criança, ela precisa ter essa visão de que seus pais são superiores a ela. Ou seja, seus pais têm capacidade de orientá-las. Seus pais têm capacidade de protegê-las, de dar segurança para elas. Tá certo? Então, nós temos autoridade, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva.
tanto para a gente quanto para os nossos filhos, ok? Então, desmistificando essa questão de que, meu filho vai deixar de me amar, eu vou traumatizar o meu filho se eu exercer a minha autoridade. Coisa nenhuma, gente. Pelo contrário, seu filho vai se sentir cada vez mais seguro, vai perceber que ele pode, de fato, confiar em você. Por quê? Porque você sabe o caminho, você sabe o que deve ser feito, você sabe o que é o melhor a ser feito. E com isso ele respira aliviado e vai procurar fazer aquilo, né? Às vezes, essa sua orientação vai contrariar o seu filho, né? Não está dentro do gosto dele, né? Não está dentro da facilidade que ele gostaria de ter. Mas, tendo autoridade, vendo a autoridade dos pais, ele consegue entender. Isto é o melhor para mim. E é sempre dessa forma que a gente deve procurar se comunicar com os nossos filhos, na medida que a gente define essas normas, né? Nós conversamos também na semana passada. Essas normas que a gente vai definir são normas de cunho moral, né? Do que é o certo e do que é o errado, né? O que é o bom e o que é o mal. Nós vamos colocar ali, refletir ali para os nossos filhos quais são os valores das nossas famílias. E dentro desse panorama, né, a gente vai definir as regras para poder orientar o quê? A conduta dos nossos filhos. Então pronto, né, temos a autoridade, queremos, né, nos colocamos acima dos nossos filhos, definimos o que é o certo e o que é o errado para eles, né, e definimos dentro de um padrão quais são as condutas aceitáveis para os nossos filhos. Tá certo? Então esse é um resumozinho do que a gente conversou na semana passada. Tá gravado, eu já coloquei até de forma pública lá no meu canal do YouTube. Quem não viu, aproveita depois e dá uma olhadinha, tá bem? Muito bem. Agora eu quero aprofundar só mais um pouquinho, né, nessa conversa e vou tentar dar aqui alguns exemplos mais práticos, né, dessa nossa questão. Avisei semana passada, né, a importância de todo mundo ter um caderno, de cada mãe ter um caderno para os seus filhos dividir lá, fazer aquelas divisões lá das disciplinas, uma disciplina para cada filho, né? E se a gente tem professor aqui, porque eu sei que a gente tem professor aqui me acompanhando, né? Professoras, peguem um caderno logo agora, né, início de ano, né? Façam as divisórias, uma para cada aluno. Não dá para uma professora estar em sala de aula sem ter um caderno onde ela para e pensa e reflete e procura conhecer cada aluno, tá certo? Então, vocês vão fazer isso agora. Hoje eu vou desenvolver uma conversa com vocês, mas é para uma reflexão depois. Vocês sabem que eu cobro isso muito de vocês. É para parar e pensar sobre o filho. Tira 10 minutos no dia, pensa em cada filho, né? Vê o que você anotou aqui na live, que eu mandei, que eu falei, anota, bota uma estrela para você pensar depois, né? Isso é educar, gente. Isso é educar. A gente precisa estudar, a gente precisa pensar, refletir quais são as possibilidades que a gente tem, quais são as circunstâncias que a gente tem para a gente poder agir. Ok? Então não adianta eu simplesmente ouvir uma live, ouvir aqui uns conselhos, achar aquilo bem bacana, mas acontece que o que eu falo é para que você reflita e coloque, né, em confronto com a sua situação, com o seu filho. Cada um aqui tem uma circunstância diferente, cada um aqui tem um filho diferente, dentro da mesma casa. Né? Eu tenho aqui 4, eles são totalmente diferentes, temperamentos diferentes, idades diferentes, então circunstâncias diferentes. Então é preciso pensar de forma pessoal, de forma como a gente chama personalizada. Cada um é cada um. Então cada um merece, né, uma ideia parada, meditada, cada um merece ser contemplado, confrontado, para aí sim eu poder atuar. Aí eu posso dizer, não, essa mãe é uma mãe educadora, né? Essa é uma mãe que quer educar os seus filhos, esse é um pai que de fato quer educar.
Então não adianta ficar só lendo e ouvindo live. Tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. E tem que botar a mão na massa todo dia. Todo dia a gente tem desafio todos os dias com eles. E vocês vão prestar atenção que à medida que vocês fazem isso, a coisa vai ficando cada vez o quê? Mais fácil. Nunca vai ser uma tranquilidade, né, gente? Pô, a gente não tá aqui pra viver tranquilidade, não. Mas vai ser muito mais fácil. E a gente acaba pegando, sabe o quê? A gente acaba pegando gosto por educar os nossos filhos. A gente acaba sendo mordido ali pelo bichinho da educação. Né? Quantas mães aqui que quando começam a educar seus filhos em casa despertam um desejo de serem professoras. Ai, gente, eu queria ser professora e tal, porque eu tô vendo que eu consigo ensinar o meu filho, né? Todas nós, mães, temos esse bichinho aqui da educação, né? E quando a gente descobre isso, que a gente consegue fazer isso legal com os nossos filhos, nossa! Oi, Dani! Então, que maravilha que é. Então, a dica é essa, dica forte, caderno, cada filho pensado. E vamos anotar aqui agora o que eu vou começar a falar com vocês, tá? O que eu achar que tem que ser anotado para vocês refletirem depois com calma, vocês anotem, ok? Vamos lá. Então, o que a gente quer, né? A gente quer que os nossos filhos sejam capazes de assimilar as normas que a gente vai colocar do alto da nossa autoridade, sabemos o que é o certo, o que é o errado, queremos definir determinadas normas de conduta, vou colocar essa norma, eu quero que ele assimile isso, né? Muito bem. Então, à medida que a gente vai definindo essas normas, né, a gente está definindo, na verdade, o quê? Limites. Esses são os limites. Tantas pessoas, essa mãe não sabe colocar limite, né? Essa criança está sem limite. Tem o livro lá do Isamitiba, né? Quem ama educa, colocando limites. Muito bem. Então, quando é que nós colocamos limites? Né? Que normas são essas que a gente vai lá procurar? Então, primeira coisa muito interessante a respeito dos limites, né? Quando a gente ensina os nossos filhos a pensar nos outros antes de pensar nele próprio, nós estamos dando limites. Já parou para pensar nisso? Mas é lógico. A criança precisa enxergar o outro, saber que o outro está ali à frente dele, né? Que aquilo ali é de fato um limite. Eu tenho uma pessoa ali, né? Eu tenho os sentimentos de uma pessoa, eu tenho os desejos de uma pessoa, né? Que está ali diante de mim. A criança, ela está centrada em quê? No seu próprio umbigo, né? Ela acha que ela é o centro do universo. Então, à medida que eu chamo atenção para ela e falo, olha, tem uma outra pessoa aqui na sua frente, né? É preciso que você respeite essa pessoa, que você pense nessa pessoa, que você pense nos sentimentos dessa pessoa, no que você está fazendo em relação a ela. Então, isso já limita essa criança, limita a ação dessa criança. Ai, mas isso é ruim. Que ruim o quê, gente? Que importância grande é essa da gente saber e aprender a pensar no outro, né? O mundo está assim do jeito que está porque ninguém pensa no outro. Cada um pensa em si mesmo. Tá certo? Então, que coisa boa é a gente conseguir ensinar isso para os nossos filhos desde cedo, né? Pense no outro. Pense no outro primeiro, ok? Então, à medida que eu penso no outro, eu vou ensinar o meu filho também a o quê? A respeitar os direitos do outro, né? Respeitar o direito do outro. Olha, seu irmãozinho tá dormindo aqui agora, né? Então, vamos o quê? Vamos falar o quê? Baixinho. Hoje eu vi um stories lá da Sâmia, né? Ela com o José fofo, ensinando ele a, vamos falar baixinho. Por quê? Porque o seu irmão tá dormindo, né? Pensa no outro. Tem um bebezinho lá, ele precisa dormir. Você não pode gritar agora, né? Então, isso desde pequeno, a criança com 2 anos já vai recebendo o quê? Limite. Já vai recebendo limite. E precisou dar bronca? Precisou sacudir? Precisou? Não. Falando baixinho, mas se posicionando, mostrando, pensando no outro. Muito bem. A gente dá limite para os nossos filhos toda vez que a gente, com firmeza, diz um não quando é necessário. A gente é gente grande. A gente sabe
da necessidade do não. Só que muitas vezes nós somos o quê? Fracos e não dizemos o não necessário, tá certo? Então, dizer o não quando ele é necessário, não é ficar inventando não, dizer não a qualquer hora, por qualquer motivo, porque eu vou ter que frustrar meu filho, porque senão ele não consegue, não vai aprender a lidar com frustração. Não, não é isso. É o dizer o não quando é necessário. Dizer o não quando é necessário. Não tenham pena dos vossos filhinhos. A mãe com pena do filho arrasa com o filho. Quantas mães me procuram aqui no direct e falam: eu tenho medo de traumatizar o meu filho porque eu gritei com o meu filho, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Sabe o que traumatiza, filho? Sabe o que traumatiza, filho, de verdade? É ele receber um sim quando ele tinha que receber um não. É quando ele percebe que a mãe dele tá com pena dele. Isso é uma tristeza, gente. Mãe não pode ter pena de filho. Não tenham pena dos seus filhos. Não tenham. Tá certo? Pata de galinha não amassa pinto. Se você tá vendo que aquilo é necessário para ele, faça. Ah, mas ele vai chorar. Vai chorar, ué. Não tem qual problema de chorar. Vai deixar de me amar? Não vai nada, gente. Vai te amar mais. Porque você está fazendo algo que é importante, que é necessário para ele. Então, dar limites é dizer não quando é necessário, ok? E o sim quando é possível. É possível? É possível que eu diga sim para ele? Eu penso primeiro nisso. É possível? É necessário? Vamos pensar aqui, né? Isso eu vou falar daqui a pouquinho também, um pouquinho mais a respeito disso, né? Quando a gente ensina os nossos filhos a superar as frustrações, né? Ele passa por uma frustração. Eu tô vendo, tem uma situação ali de frustração, aí eu tô com peninha dele, tadinho. Ah, mas tadinho, cara, que tadinho. Vamos parar com essa coisa de tadinho, gente. Deixa ele passar pela frustração e ajuda ele a superar a frustração. Ele vai ver, nossa, que é difícil, nossa, que chateado que eu fiquei, que eu vou fazer a birra. Ajuda o seu filho a enfrentar essa frustração. Fala, filho, é assim mesmo, isso às vezes acontece, né? Explica a situação ali um pouquinho, dá um abraço, conforta, mas permita que ele passe essa frustração se ela é necessária, ok? Ensinar também a diferença, gente, entre desejo e necessidade, né? Às vezes nossos filhos pedem, às vezes não, eles vivem pedindo coisas pra gente. E a gente tem que entender e diferenciar para poder ensiná-los também o que é desejo e o que é necessidade, ok? Mamãe, eu quero comer, eu tô com fome. Tá com fome, amor? O que você quer? Vamos lá, vamos comer. Eu quero um chocolate porque eu tô com fome. Não, amor. Chocolate não é para matar a fome, né? Você tá com desejo de comer o chocolate? Então, infelizmente não é agora, tá certo? Agora, não, eu tô realmente com fome, tá na hora do almoço, tô no meio de uma festa, no meio da rua, séculos sem comer, né? Mamãe, eu quero comida, eu tô com fome. É uma necessidade do meu filho. Então, a gente tem que aprender a distinguir, e não só nas crianças, não. Principalmente em quem? Nos adolescentes. O que é desejo e o que é necessidade. E a gente precisa traduzir isso para eles. Para que eles entendam, amor, isso você não precisa agora. Isso não é uma necessidade, isso é só um desejo seu. Tá bem? Então vamos ensinando isso aos nossos filhos. E vamos praticando a gente também. Porque tem muita mãe, tá? Eu já passei por isso que eu posso falar, eu já passei por isso, que não consegue distinguir desejo de necessidade dos filhos. Porque para uma mãe, tudo que o filho pede, né, a gente tem uma tendência a enxergar aquilo como necessidade, ok? Outra forma da gente colocar limite também aqui para os nossos filhos é quando a gente mostra que eles devem cumprir primeiro os seus deveres para depois cobrar, né, os seus direitos. Hoje em dia, né, como criança sabe cobrar direito, né? Ai, os meus direitos, eu tenho direito. E adolescente também é um papo maravilhoso de cobrar direito. Mas ensiná-los desde cedo que
a responsabilidade, que o dever antecede ao direito, ok? Então, mas como é que a partir de quando eu ensino isso? Desde muito cedo. Observem, prestem atenção nas possibilidades do dia a dia, tá certo? E aí a gente vai ensinando. Primeiro o dever, primeiro cumprir com a responsabilidade. Depois, né, você pode cobrar o seu desejo. Só um minutinho, ó. A minha adolescente aqui, que já tem normas de conduta, sabe exatamente o que acontece? Tá pedindo para sair agora, no meio da minha live. Mas aí, manda recado, ó. Isso aqui é o quê? Norma de conduta. Adolescente não sai de casa sem permissão. Não sai. Mesmo que seja para descer ali na esquina e comprar um pão. Mãe, eu posso sair de casa? Eu quero ir na esquina e comprar um pão. Ah, filha, pode. Ou então, não pode. Tá certo? Então, normas de condutas bem claras. Eles vão aprender e vão respeitar e a gente vai ficar, com toda tranquilidade. Vamos lá. Colocar limites não é brigar, gritar, né? Se fazer valer, por quê? Porque eu tô no grito, na briga, né? Ser autoritário, dar palmada, tem que acontecer, vai lá. Não, isso não é limites, né? Outra coisa também, né? Quando eu quero que meu filho se comporte bem, quando eu coloco normas, quando eu defino normas ali de conduta para que ele se comporte bem, simplesmente porque eu não quero passar vergonha. Não, porque hoje a gente vai na casa do fulano, na casa do Beltrano, ou vamos ali, eu defino algumas normas só para que eu não passe vergonha. Não, pera lá, não rola, né? Não pode ser assim. É algo realmente necessário, né? Normas de conduta, certo e errado. É certo? É errado? Então eu defino. Agora, só porque eu quero, né, posar de boa mãe, porque eu não quero passar vergonha, ou então porque eu não quero ter trabalho, aí não rola. A criança percebe, ela vai intuindo, né? Poxa, isso aqui, de fato, a minha mãe quer o meu bem? Né? Isso aqui, de fato, é o melhor para mim ou é o melhor para minha mãe? Então, atentas, todas, tá? Outra coisa que também não é nada limite, né? Que às vezes eu tenho muitas mães que pensam que isso é limite, né? Define um monte de regra, bota um monte, né, de regra para tudo e tal e vive flexibilizando todas as regras. Não, eu coloco limite, tem regra para tudo lá em casa. Poxa, mas a cada hora ela tem uma flexibilidade diferente, não, hoje pode, amanhã não pode, porque é noite pode, porque é dia não pode, porque é a vovó que chegou que pode, né? Então isso não é colocar limite, tá certo? Então, se eu definir a regra é regra e a gente não vai... Tem regras que são inegociáveis, tá? Muito bem. Obediência, gente, quando a gente quer conquistar, né, essa nossa autoridade, a gente precisa estar em um clima de confiança. Em um clima de confiança onde nós confiamos nos nossos filhos. Tá certo? A gente precisa confiar nos nossos filhos. Confiar nas possibilidades dos nossos filhos. Eles têm condição de obedecer. Eles têm condição de fazer o que é o certo, né? Se a gente dá uma ordem, se a gente define uma norma e a gente acha que o nosso filho não tem condição, aquilo não vai funcionar. Se a gente não acredita no nosso filho, aquilo não vai funcionar, tá? Então é dar uma chance para o filho, né? É acreditar que eles têm essa possibilidade, né? E acreditar também, porque você ao longo do tempo foi permitindo que ele te pedisse ajuda, tá? A gente tem que deixar esse espaço, e esse espaço para que ele peça ajuda se ele não consegue, né? Que ele se mostre frágil, incapaz ali diante de uma circunstância. Agora, se a gente vive, né, brigando, gritando, né, colocando de castigo, a criança não vai sentir essa confiança aí de dizer, olha, eu não consigo fazer isso, me ajuda, tá bem? Então, isso, confiar que ele pode, confiar que ele vai pedir ajuda quando necessário. Depois,
Confiar que ele vai tender a escolher o que é melhor. Mas que caso ele não escolha, né, isso faz parte, vai ajudar o processo de crescimento e de amadurecimento dele. Então a gente tem que contar, né, com as más escolhas dos nossos filhos. Mas enxergando essas más escolhas também como algo positivo. Porque isso vai fazer com que eles amadureçam, com que eles entendam, nossa, mamãe tinha toda a razão. Cara, como é maravilhoso quando um filho para e por ele mesmo, ele reflete como os meus pais tinham razão, sem a gente precisar falar. Eu não preciso jogar isso na cara dos meus filhos. Então, entende, gente? Às vezes a gente gera uma expectativa, vou colocar as normas e meu filho vai definir, vai sempre escolher o que é o melhor, vai sempre escolher o que é o certo. Não, tem horas que ele vai escolher mal, mas, poxa, que bom, ele teve uma oportunidade de ver o quanto eu quero de fato o que é o melhor para ele e o quanto eu sei o que é o melhor para ele. E o quanto daqui para frente ele vai passar a confiar ainda mais em mim. Então, mãezinhas e paizinhos, não se frustrem quando seus filhos fazem uma má escolha. Não se frustrem, né? Aproveitem essa oportunidade. Só que para isso, né, mais à frente a gente vai botar um pouquinho mais a mão na massa, é preciso que a gente tenha pensado antes nas consequências da má escolha. Tá certo? É preciso que a gente tenha pensado. Ou às vezes a gente não precisa nem pensar. A consequência vem, de fato, diante dele. E ele vai sofrer aquela consequência e vai ter esse belíssimo insight. Como mamãe tem razão. Certo? Muito bem. Isso, e sempre com essa esperança, gente. Educação, a gente tem que ter esperança. Não pode desanimar, não pode olhar aquilozinho ali e falar, meu Deus, não vou conseguir nunca, não vai dar certo nunca. Esperança, acreditar que amanhã o seu filho vai ser melhor. A cada dia ele vai ser um pouquinho melhor. Tá bem? Encham o coração de vocês de esperança, de ânimo. Muito bem. Quem tem fé, né, reza, pede luzes e confia, né? Essa esperança espiritual mesmo, como ela é importante também, como ela traz uma fortaleza aqui para esse nosso desafio, né? Muito bem. A obediência ela deve ser apresentada sempre para as crianças, né? Não como uma coisa de criança. Obediência é coisa de pessoas. As pessoas obedecem. Adultos, adolescentes, né? Até presidente da República obedece. Né? A gente precisa obedecer. Várias circunstâncias da nossa vida levam que a gente obedece sinal de trânsito para não morrer, né, atropelado na rua, não matar ninguém atropelado. Então, a obediência faz parte. A pessoa está muito descabelada hoje, hein? Faz parte do nosso processo. Agora, tem algumas coisas, né, que a gente não pode admitir nunca. Então, essas aí vocês podem começar a anotar, tá? Essas eu quero que vocês anotem e que vocês pensem, meu filho faz isso? Tá? E ver, faz uma vez na vida, outra na morte e tal. Reflitam a frequência com que eles andam fazendo isso e como que a gente pode atuar, tá bem? Então, primeira coisa, insultar ou bater nos pais jamais. Isso não pode ser admitido, tá certo? Se eu quero construir a minha autoridade, se eu quero que meus filhos me enxerguem como autoridade, eu não posso admitir jamais que um filho meu bata em mim ou que me insulte. Mesmo um bebezinho de 2 anos, 1 ano e pouquinho, vem meio que de brincadeira, sem perceber, sem entender muito, né? Vem e te dá um tapa no rosto, né? Ou então um pequenininho que vem e fala, sua chata. Isso não rola. Não pode rolar. Tá certo? Adriana, mas o que eu faço? Eu dou um tapão nele também, mordo ele também, falo que chato é você não pode me chamar de chata, em hipótese alguma, né? Um momento como esse, a gente deve parar, né, com um semblante muito sério, olhar no fundo do olho do seu filho e falar,
meu filho, a mamãe te ama. A mamãe quer o melhor para você. E por isso você jamais pode bater na mamãe. A mamãe não vai admitir que você bata na mamãe. A mamãe não vai admitir que você chame a mamãe de chata. Porque a mamãe te ama. A mamãe é a pessoa que mais te ama nesse mundo e mais quer o seu bem. E a mamãe não vai admitir isso. Um semblante muito sério e, se possível, nesse momento, você vai sair de perto dele. Você vai dar, depois de falar isso, né, você vai dar um pouquinho as costas para ele. Ele precisa sentir que ele te abalou. Mães melancólicas, nada de surto nessa hora com discursos intermináveis, né? A mamãe vai morrer. Nada disso, não tem discurso. É simplesmente olho no olho, mamãe te ama, mamãe quer o melhor para você e por isso mamãe jamais vai admitir um comportamento como esse. Ponto. Continua com o rosto fechado, sai fora. Se a criança ali na hora, né, percebe, sente que te abalou, os pequenininhos têm essa capacidade dessa percepção, né? Eles podem até querer chorar ali um pouquinho porque viu o seu rosto fechado, né? O seu tom de voz grave. Ele pode ali na hora, né, te pedir desculpas, ou até o maiorzinho também, não, mamãe, desculpa, aceita as desculpas, dá um abraço aqui, filho. Ai, que bom, meu filho, que você entendeu. Fico muito feliz que você entendeu. E pronto. E passa uns minutinhos ali, né, ainda firme. Não é, ai, que bom, que felicidade, tudo voltou ao normal. Não. Passa uns minutinhos ali impactada, né? Não é com cara emburrada, né? Em cima da criança. Não, mas ele precisa perceber, né? Que ele fez algo inaceitável. Tá bem? Muito bem. Outra coisa, a gente não pode admitir que os nossos filhos falem conosco exigindo. Mãe, vem cá! Mãe, eu quero água! Mãe, eu quero isso agora! Mãe! Hã? Você tá em que planeta? Olha bem. É a hora que a gente pode falar mesmo. Você sabe com quem você está falando, amor? Eu sou a sua mãe. Dessa forma você não deve falar com ninguém. Quanto mais com a sua mãe, com seu pai, que te ama, que quer o melhor para você. Eu não vou admitir que você fale assim. Estamos entendidos? E pronto. E fecha a cara, vira as costas. A criança precisa perceber isso, né? Com adolescente respondendo e desrespeitando, cara, a mesma coisa, né? É falar que é algo inadmissível, né? E coloca ele para fora. E não é você que vai virar as costas. Você vai falar, olha, isso você conseguiu passar de todos os limites, né? Ainda mais porque, em princípio, né, se a gente já vem criando a criança desde pequenininho com essas referências, né, com essas referências de certo e errado, com essas normas, né, de respeito aos pais, né, um adolescente que vem crescendo e se ele faz uma coisa dessa, a nossa primeira atitude deve ser, ele está passando por algum problema sério, tá certo? Uma criança que cresceu respeitando os pais, né, sabendo se colocar diante dos pais e de repente dá uma resposta como essa, a gente vai entender aí, né, tá passando um momento. A adolescência tem essa coisa da tribulação, desses hormônios, dessas inquietações e tudo, e isso pode tá mexendo com ele. Alguma situação no grupo dele, com os amigos, e que você não percebeu ainda, e essa tá sendo meio que a forma dele pedir uma ajuda a você, tá? Então, primeira coisa é isso. Se você tem um filho que costuma, né, te respeitar, te atender, falar com você, né, saber da sua autoridade, e ele te vem com essa, cara, né, segura a onda. Primeiro fala, meu filho, você sabe que assim não se fala. Eu não tô te reconhecendo. O que tá acontecendo? Você tá precisando de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Então você vai responder com muita calma, com muita tranquilidade nessa hora para esse seu adolescente. Agora, se o seu adolescente, né, veio crescendo aí
gritando muitas vezes com você, respondendo muitas vezes com você, ele já adquiriu esse hábito, cara. Ele já, na verdade, o que está acontecendo? Ele está te vendo ali, no mesmo nível que ele. Você vai precisar aí reconstruir toda a sua autoridade com ele. Então, em princípio, é marcar, né? Olha, assim eu não admito mais que você fale comigo. Você falava assim comigo, tá bom, meu filho? A partir de hoje, eu quero te dizer uma coisa. A partir de hoje, você não fala mais assim comigo, ok? Vai lá, meu filho, bebe uma água agora e fica 5 minutos no seu quarto, só pensando nisso que eu acabei de te falar. Ponto. Deixa seu adolescente parar para pensar. E aí você, né, vai se acalmar e vai pegar o seu caderno e vai começar a estudar, né? Vai ver tudo que a gente for anotando aqui para você reconstruir a sua autoridade com seu filho adolescente. Tá bem? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, gente. A pessoa fala demais, andei pouquíssimo, mas vamos lá. Outra coisa interessante, né, pra gente colocar aqui como norma, né, pra não... que a gente deve segurar ao máximo e não admitir, a criança que sai quebrando tudo, né? Ela quebra, ela tem por hábito sair quebrando as coisas e não dá valor, né, aos seus brinquedos, aos objetos, ao seu caderninho, ao seu lapisinho. Aquilo ali não tem valor, ela quebra ou não quebra, a boneca suja ou não suja, de qualquer maneira não valoriza, aquela criança que não consegue dar valor ao que tem, tá? Então, isso é importante que a gente ensine às nossas crianças, né? Que elas cuidem, que elas valorizem o que é delas, né? Aquilo custou para ser adquirido, né? Foi um esforço dos pais de trabalho e não pode ser, né, mal cuidado. Então, a gente precisa orientar os nossos filhos, isso é um limite bem importante para a gente dar. E fora, gente, todos os limites, né, relacionados aos 4 hábitos básicos, né? Os 4 hábitos que vão desenvolver a fortaleza e a autonomia dos nossos filhos. Na alimentação, né, no sono, na ordem e na higiene. Depois a gente pode desenvolver um pouquinho mais isso, mas deixem isso aí anotado. Outra coisa muito importante também, da gente se posicionar de uma forma muito clara em relação ao consumismo. Nossas crianças que hoje em dia, tudo que vem querem. Querem só pelo fato de querer e ter. Pegar na mão, dizer que tem e já largar, né? Ou querem a bala, ou querem o chocolate, ou querem um brinquedinho, né? Ai, mamãe, o que a gente vai comprar hoje? Tá, mas o que você quer? Não sei, eu quero comprar alguma coisa, né? Ai, vamos ali na banca porque eu quero alguma coisa. Mas o que você quer? Não sei, eu vou lá escolher ainda. Comprar por comprar, né? Então, isso tem que ser um limite muito claro para os nossos filhos, né? A gente vai comprar o que a gente precisa. Se a gente não precisa, a gente não compra, tá? Então, isso é bem bacana. Outra coisa também que tem que ter um limite bem definido e cobrado são os momentos de desligar televisão, largar tablet, desligar telefone celular, né? Isso tem que ter uma norma, um acordo, uma regra que o horário combinado ou a hora que a mamãe fala é algo que tem que acontecer imediatamente. E a gente tem que estar disposto a cobrar isso. Se eu não estou disposta, não coloco essa regra, tá certo? Se eu não estou disposta, eu não falo aquilo na hora, tá? Eu tenho que estar disposta a comprar, né? A aplicar a consequência combinada de antemão pelo não cumprimento dessa ordem, tá bem? Vamos lá, consegui encerrar esse bloco e agora o último bloco para hoje, vamos ver se eu vou conseguir em 20 minutos, falar sobre como a gente pode aqui crescer em autoridade.
tá? Ah, eu tô com minha autoridade lá meio em baixa, ou então minha autoridade está aqui mais ou menos, eu quero melhorar aqui o meu processo. O que eu faço? Então, primeiro, gente, a gente está falando aqui em estabelecimento de regras, em estabelecimento de normas e normas de condutas. As normas, as regras, elas têm que ser poucas, elas têm que ser básicas e elas têm que ser claras. Eu não posso botar regra para absolutamente tudo. Eu não posso complicar as coisas. Então eu tenho que ser claro, né? Eu tenho que ser poucas. Mas aí como poucas? Como é que eu falo? O que pode ser? O que pode ser básico? O que é pouco, né? Então, para crianças pequenas, principalmente, essas poucas regras e claras regras têm que estar relacionadas, tá? Às rotinas. Rotina, tá? Então, para eu ter uma rotina, eu preciso lá definir algumas regras para que essa rotina aconteça. Tá bem? Então, pensem nisso. Eu vou estruturar uma rotina para minha família, eu vou estruturar uma rotina para cada um dos filhos, tá? E para que essa rotina saia, para que ela aconteça, eu tenho que definir algumas normas, tá certo? Então, rotinas como, por exemplo, para o sono. Normas para o sono. O horário de dormir. Isso tem que ser uma norma. Isso tem que estar definido. Isso tem que estar claro. Tá? Então, o seu horário de dormir é às 7 horas da noite. Então, é às 7 horas da noite. Nessa casa, crianças dormem às 7 horas da noite. Essa é uma regra clara. Tá? Não dá para dormir. Ah, mas hoje eu quero dormir 7h15. Hoje eu quero dormir 7h30. Hoje eu quero... Não tem querer, amor. É a nossa regra. É o nosso combinado. Tá certo? Então, o que mais? Que outras regras que a gente pode definir ali para o sono, né? Entrou no quarto, não sai mais. Então, para entrar no quarto, para ir dormir, tem que já ter feito xixi e bebido água. Nessa casa, quem entra em quarto, não sai mais. Então, você que é esperta, vai garantir. Estamos entrando no quarto. Opa, já bebeu água? Ah, já bebi. Já fez xixi? Ah, já fiz. A água não precisa garantir, não. Se ele falou, aceita. Agora o xixi, porque pode ser que ele de fato não tenha feito, isso vai atrapalhar a gente. Fala, ah, já fez? Que ótimo. Vai lá no banheiro e faz mais um pouquinho. Tem um restinho aí que eu sei que tem um restinho. Vai lá. Porque aí você já garante. Porque ele vai apelar, ele vai dizer, ai, eu tô muito apertado, eu preciso fazer xixi agora. Não precisa nada que você acabou de fazer. Tá certo? Então, normas poucas, claras para o sono. Então, hora de dormir, entrou no quarto, não sai mais, tá certo? E você vai fazer uma pequena rotina ali, né? Cada família estabelece a sua, canta música, faz massagem, coloca no colo, conta história e tal. O ideal é que, né? As mães dos meus alunos todas aqui sabem, né? O ideal é que a gente fique ali 10, no máximo 15 minutos no quarto, dê boa noite, saia e eles durmam, tá? Quem ainda não consegue isso vai desenvolvendo aí estratégias, né, para que isso aconteça. A partir de que idade, Adriana? A partir de 1 ano, amor. A partir de 1 ano. Você tem que estar dormindo sozinha, tá certo? Isso vai fortalecer o seu filho, vai fazer com que ele cresça, né? Muito bem. Então vamos lá. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui das regras claras e poucas em relação às nossas rotinas. Então, para sono é isso, né? Outra regra também muito boa para sono é a hora de acordar. Se a criança tem escola e estuda de manhã, né? Tem que ter a hora certa de acordar. Não pode um dia acordar numa hora, outro dia acordar na outra, quando bem entende. Não. Tá certo? E mesmo que ela estude à tarde, precisa ter um limite, né, de horário para que ela acorde. Chegou, atingiu aquele limite, opa, vamos lá, acorda, tá? Então, para o sono, definido, né? Para alimentação, o que eu falei? Regras relacionadas à rotina. Então, alimentação, hora de comer. Tem a hora certa de tomar café da manhã, hora certa de almoçar, a hora certa da colação, do lanchinho, a hora certa do jantar. Tá certo? E aí, algumas regras. Aqui em casa, refeição à mesa. Não é refeição no chão, andando pela casa, na frente da televisão. Aqui em casa não rola.
Então, é um tipo de regra simples, clara, poucas, tá bom? Sono, alimentação. Então, sentado à mesa, comendo com os talheres, aí vai depender da idade da criança, quer botar uma comidinha na boca, também não precisa morrer, né? Então, isso. Não enrola. Criança chorou na mesa, regra, chorou, não quer comer, ok. Amores, vocês não são obrigados a comer. Só come quem quer. Quem não quer, pode se levantar da mesa. Pode ir direto pro quarto. Acabou. Ah, tá maluca. O jantar é a última refeição do dia. Ele vai sentir fome. É isso mesmo, ele vai sentir fome. E é essa fome que vai ensinar ele a se comportar bem à mesa. É essa fome que vai ensinar ele a querer comer da próxima vez. Ai, Adriana, eu já fiz isso, já tentei uma semana e ele ficou sem comer. Tenta mais uma. Tenta mais uma semana. Agora, vê bem, se não tá dando mamadeira depois, né, com suplemento, se fez um lanchinho às 6 horas da tarde, entupiu de sanduíche, né, de leitinho, de farinha, porque sabe que não vai ter peito depois, né, de bancar a fominha na hora do sono. Tá certo? Então, aquilo que eu falei antes, não pode ter tadinha da criança. Mãe que tem pena de filho não consegue educar o filho. Então não tem que ter pena, gente. Agora, não pode ter briga. Não pode, vai ter que comer, e vai tá, e ameaça, e não sei o quê, e compra com sobremesa, e compra com aquilo. Gente, quando é que vai aprender? Nunca, não vai aprender nunca. Então a fominha educa. E principalmente, né, quando a gente tem essa postura assim, de toda naturalidade. Amor, você não tá com fome hoje? Que coisa, achei que você tivesse com fome. Não tem problema não, amor, né? Não quer comer? Tudo bem. Tira o prato, você não precisa nem, né? Não quer botar a criança para fora da mesa? Também não precisa. Deixa ela ali na sentadinha, você tira o prato dela. E a criança vai olhar, gente, minha mãe foi abduzida. Como minha mãe não fez um espetáculo? Como minha mãe não tá gritando comigo? O que tá acontecendo aqui? Cara, ele vai surtar, vai pirar. Quando ele vê que você não pirou, que você simplesmente falou, não tá com fome, meu bem, sem problemas. Vou botar o pratinho aqui, até depois eu boto na geladeira, que caso você venha sentir fome, né, a mamãe te dá o pratinho. Até antes de dormir, porque depois que entrar no quarto não tem fome, não. Regra do sono, entrou no quarto não sai pra nada. A não ser que esteja realmente passando mal, né, gente? Vamos lá. Mas aí, então tirou o pratinho, guardou o prato na geladeira. Mamãe, eu tô com fome, o prato tá aqui. Você quer? Eu quero. Mas quer mesmo? Eu quero. Aí você esquenta o prato e dá. Agora, se ele começar de novo, não, eu não quero, não era isso que eu queria não sei o quê. Ok, meu filho, sabe o que é isso, amor? É que você não tá com fome. Você tá achando que tá com fome, mas não tá. Não tem problema. Não vai guardar prato a segunda vez. Você vai pegar aquela comidinha na frentinha dele e vai jogar no lixo. Ainda vai falar assim, ai que pena, tanta criança no mundo passando fome, querendo essa comida tão gostosa. É uma pena que você não esteja com fome hoje. Acabou. Jogou a comida fora. Mas e se ele berrar de fome depois? Ele não tá berrando de fome, não. Ele tá berrando de frustração. Por quê? Porque ele não conseguiu te engambelar. Ele não conseguiu te manobrar. E aí ele tá frustrado, ele tá com raiva. Ainda tá mais com raiva por quê? Porque mamãe nem se abalou. Quando a criança vê que a gente não se abala, ela não luta. Ela cede. O que dá força para a criança enfrentar a gente, ainda mais se for um colérico, é o nosso abalo. É a gente demonstrar para ele que a gente está querendo medir força com ele. Então, na hora da alimentação, regras poucas e claras. Sentado à mesa, com postura, comendo de tudo. Né? Mas eu não quero comer essa cenoura toda. Ok, come só um pouquinho da cenoura. Bota umazinha.
Se naquele dia você tá ali meio cansada, meio, tá comendo o resto todo, não comeu um pedacinho da cenoura, tá bom, tá? Mas ali, olha só, você tinha pedido para ele comer um pedacinho, e aí você deixou passar um pedacinho de cenoura. Não é você entupir o prato de cenoura da criança, a criança reclamar, chorar e você abrir mão. Ah, tudo bem, não come a cenoura. Pô, aí é desmoralização geral, não é? Então, o que ele não tá afim de comer, propõe pouquinho, prova, amor, prova hoje. A mamãe, mas você sabe que eu não gosto, não tem problema, hoje tá diferente, eu acho que hoje tá diferente. Eu provei, eu achei diferente. Prova aí, vê. Se não gostar, não precisa comer mais. Mas faz pelo menos ele provar, né? Ó, não gostou? Não come mais. Se gostar, você come mais. Um pedacinho. Ensina o seu filho a se vencer. Ensina o seu filho a ser forte. Não fica brigando com o filho, disputando poder com o filho, tá? Por uma questão boba. Por uma questão boba. Sabe o que é isso? É a nossa insegurança. Vai morrer de fome? Não vai nada. Meu pediatra já falava. Criança que tem comida em casa não morre de fome. Ah, mas eu tentei uma semana. Tentou porque esse danado aí é um colérico. Se você em uma semana não conseguiu, foi porque você se mostrou abalada para o seu colérico. Se você vem com calma, pisando leve, nem aí, amor, não dou 2 dias para sentar e comer com postura e comer tudo. Pode fazer, pode experimentar. E se não conseguir, me chama pelo direct. Aí a gente vou pensar junto com você. Tá bem? Vamos lá. O tempo já tá terminando, meu Deus. Deixa eu terminar essa série aqui das poucas regras básicas e concretas. Então, falei da rotina do sono, falei da rotina da alimentação. Estou perguntando aqui o que é o colérico. Colérico é o temperamento. Você não assistiu minhas lives antes, Jane? Dá uma olhada lá, faz a sua inscrição que depois você vai receber, você vai assistir todas as lives, vai entender o que é esse temperamento, tá bem? Então, vamos lá. Então, a alimentação, isso eu falei, higiene, né? Normas poucas e claras. Aqui nessa casa, toma-se banho todos os dias, né? Eu tenho uma seguidora que mora lá na Rússia. Camarada, pode ser que na Rússia não dê para tomar banho todo dia. Eu não sei a circunstância de frio, a situação lá e tal. Então, define a regra da tua casa. Aqui em casa é banho todo dia. Então, aqui em casa são 2 banhos por dia. Então, aqui em casa, amor, dente se escova sempre depois de cada refeição, tá? Ou então tem casa que fala, dente se escova antes de dormir e ponto. Aí vai da regra da casa, né, dos valores de cada família, né? Casa de dentista, bebe água, escova dente. Aí cada família vê o seu. Então, essas regras poucas e claras e todas elas ligadas a quê? Nessa infância, eles pequenos, rotina. Então, o horário, o marco, né? Comeu, escovou dente. Antes de dormir, escova dente. Não tem negociação, vai, toca. Vamos lá, gente, isso aqui... Não, mamãe, amor, isso é regra da casa, todo mundo faz isso, papai faz isso, mamãe faz isso, o irmãozinho faz isso, vamos lá. Não se abala, vai tocando, toca, vamos, dentinho. Tá? Não, mas tem dia que eu tô cansada. Ai, pega a criança para escovar dente depois do almoço. Então não bota regra, amor. Se você não tá com disposição todo dia para fazer o cumpra-se, não coloca a bendita da regra. Ok? Para você depois não reclamar e não perder a autoridade. Tá bem? Então, alimentação, higiene, ordem, né? Regra para os brinquedos, né? Brincou, guardou. Só brinca com outro brinquedo depois de ter guardado. Roupinha no lugar e tal. Então, em relação à ordem, cada família e de acordo com cada idade, na verdade tudo de acordo com cada idade, a gente vai ponderando. Tá legal? Então, se é pra gente fazer um resumo, para vocês pensarem depois no caderninho, é isso. Regras em relação às rotinas para sono, alimentação, higiene e ordem. Poucas e claras. À medida que eu coloco, eu tenho que estar disposta a fazer com que se cumpra. Se eu cedo nessas regras, eu mino a minha autoridade. Se eu não estou disposta a botar o cumpra-se,
não defina a regra. Continua vivendo aí, do jeito que você está vivendo. Mas pelo menos, né, já está na bagunça, a bagunça permaneça. Mas se eu estou tentando, se eu quero mudar, eu tenho que entrar com disposição. Senão, tá? E aí nas outras questões, você pode ter alguns combinados com eles e que você pode flexibilizar, né? Dependendo do dia, teve um dia, né, que a rotina de fato foi toda louca, porque chegou visita em casa, porque teve uma festa. Você flexibilizar num dia como esse, natural, a criança percebe. Ela sabe, não, isso aqui estava tudo fora, né? Mamãe flexibilizou porque o dia foi doido. Não foi porque a mamãe foi fraca. Entendeu? Então, tem uma necessidade real e clara para flexibilizar. Ok, flexibiliza. Porque estava complicado, o dia foi louco. Eu fiquei sem ninguém para me ajudar hoje em casa. O marido ficou doente, não sei quem quebrou a perna. Não, mas a Adriana falou e tem que ser a regra, eu vou ter que seguir. Não, pô. Aí flexibiliza. Agora, se do nada, porque a criança pediu, porque ela flexibilizou, quebrou. Não rola. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo terminar isso aqui, né? Pra gente estar tentando ganhar autoridade, né? Tentando fortalecer isso, nosso processo de ganho de autoridade, né? Boa pergunta. Qual foi a pergunta? Pode ter a regra não fazer manha? Tem que ser específico e claro, não fazer manha por quê? Tá? Por que motivo? Não pode fazer manha na hora de tomar banho. Não pode fazer manha em tal momento. Tem que ser claro, não é fazer manha genérico. Tá? Para a criança, ela se perde. Tá? Então, você vai definir qual é o comportamento dela naquela questão que você está achando que ela faz manha. Então, seja específico naquela questão. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que parar e pensar. Né? Específico, tem que ser específico, claro, concreto. Não fazer manha... Tá aberto, tá bem? Então, isso que eu comentei, né? Algumas regras são inegociáveis e é interessante que a gente convide as crianças para ajudar a elaborar essas regras, esses combinados, né? Se a gente consegue, desde eles muito pequenininhos, né? Isso já vai fazendo parte. Agora, à medida que eles crescem um pouquinho e você não tem, por exemplo, né? Essa questão da regra do horário para dormir. Né? Chama, bate um papinho, né? Gente, olha só, sabe o que eu andei pensando? Esse negócio de cada dia a gente dormir numa hora, ou vocês dormirem, né, capotados no chão, no sofá, isso não tá legal, sabia? Mamãe tá vendo aqui, mamãe tá estudando, tô vendo umas coisas aqui, tem uma louca lá que fala lá no telefone pra mim que isso não é muito legal e eu tô achando que realmente não é muito legal. Então, eu tô pensando seriamente, vamos definir um horário para dormir? O que vocês acham? Não, vamos lá, conversar. Eu acho que... Aí a gente joga assim, ó, vou dar a dica. Eu acho que 6 horas da noite. O que vocês acham de dormir 6 horas? Não, mãe, 6 horas é muito cedo, né? Vamos botar aí 10 horas da noite. Não, meu filho, 10 horas não rola, né? Então você joga primeiro bem para baixo, né? Que é para na hora que eles jogarem para cima, você puxar para o patamar que você quer. Não vai abrir para dizer, ele quer dormir 11 horas da noite. Né? Não, joga lá bem para baixo. A gente sempre joga a proposta mais difícil para poder dar uma cedidazinha para eles acharem, para eles verem que eles estão participando ali de alguma coisa. Senão depois eles falam, né? Como muitos já falaram para mim. Alguns alunos pelo menos, né? Isso aí não é combinado não, eu não combinei nada disso. Você que falou... Gente, o tempo tá acabando. Aqui me avisaram, 25 segundos. Tem problema não. Eu acho que dessa parte, isso foi o mais importante. Semana que vem, quinta-feira, a gente vai continuar falando. Ou de repente eu posso tentar, né, fazer uma outra terça-feira. E eu não sei, gente, tem Natal, né? A pessoa tá toda confusa. Eu vou avisando vocês, tá bom, queridos? Beijo.